Olá, bem-vindo, bem-vinda à segunda parte da aula 3 do nosso curso de EAD, aqui pelo Unítalo. Você que nos acompanhou, você se recorda da primeira parte que nós falamos? Recorda? Então diz para mim aí agora do seu lado aí. O que nós vimos? Cultura, não estou ouvindo, cultura popular e cultura de massa, exatamente isso. E você hoje teria condições, nesse momento, de pelo menos pensar a diferença do que é cultura popular e do que é cultura de massa? Rapidamente, cultura popular é aquela que nasce, que emerge do povo a partir das experiências desse povo em vida comunitária. Cultura de massa está relacionada mais à difusão do conhecimento produzido por essa cultura popular por meio da tecnologia, né? As duas estão relacionadas. Citamos para você o rock, citamos para você o samba, citamos para você até mesmo o funk, e poderíamos citar cultura erudita, música erudita, tantas outras fontes e expressões de cultura. E eu fiquei, nessa segunda parte da aula 3, de te explicar um pouquinho sobre diversidade cultural, raça e etnia. É exatamente esse o slide que você vai ter aí à sua disposição para reler aquilo que nós vamos explicar agora, né? Falamos, por exemplo, do samba, né? É uma questão racial, é uma questão étnica. Como que fica isso, né? Você já deve ter ouvido essas duas expressões, né? Lutas étnicas ou questões de etnia, conflitos étnicos, ou então questões raciais, preconceito racial. Afinal de contas, professor, qual a diferença entre etnia e raça? Vamos lá? Esse slide que nós acompanhamos, que é o mesmo slide que você tem aí à sua disposição, vai nos mostrar que a etnia é um conjunto de características vinculadas à forma de pensar, à forma da pessoa acreditar e principalmente a maneira como as pessoas relacionam essas experiências espirituais entre si. Então, quando eu falo em espirituais, como você lê aí no slide, não significa apenas no campo religioso, né? Espiritual é tudo aquilo que não é concreto, está no campo do abstrato e que você e eu utilizamos. Por exemplo, o amor. O amor é um sentimento, né, espiritual, ele não é físico, embora o meu organismo manifeste esse amor num beijo, num abraço, num carinho. Então, quando nós falamos aqui em etnia, a etnia está relacionada a 3 exemplos muito claros. A língua que as pessoas utilizam, né, no nosso caso, a língua portuguesa, né, os costumes que nós temos, sejam costumes ou hábitos de alimentação. Por exemplo, é um grande costume entre nós, você pode gostar ou não, mas todos nós recorremos a esse belíssimo prato, um arroz, feijão, um ovo, um bife e uma salada. É isso no Brasil inteiro. Nós estamos acostumados, tanto que mesmo que você não goste ou que você goste, se você fica muito tempo sem comer, não dá uma saudade, né? É um costume alimentar, né? Por exemplo, o costume de reunir aos domingos ou ao final de semana, né, a família toda em torno da mesa. É um costume, ou por ocasião de festas de final de ano, Natal, Ano Novo, né, comemorar o aniversário de uma pessoa. É um costume tipicamente ocidental. Então, os costumes estão vinculados, prezado aluno, prezada aluna, aos valores que nós vamos agregando e reproduzindo. Se você é casado, se você é casada, já tem sua família, os seus filhos, preste atenção, vamos pensar um pouquinho. O quanto dos costumes pelos quais você foi criado, você foi criada, lembra da infância? Você não reproduz hoje na sua família. Pode ser um tipo de brincadeira, um tipo de prato, um tipo de conversa, um tipo de situação que você, agora se vendo e lembrando do seu passado, você introjetou isso lá da sua infância, né? Ou você e seu parceiro, seu marido, ou você, sua parceira, a sua esposa, trazem esses costumes e vão perpetuando isso ao longo da vida, né? Eu costumo dizer que nós
seres humanos, somos animais culturais, porque nós trazemos esses costumes, esses valores das nossas famílias, né? E o terceiro exemplo de etnia que você pode ver aí no slide são as religiões, né? A crença e a prática devocional que uma pessoa nutre por uma realidade transcendental, que no caso é chamada Deus. Então, todo aquele conjunto de procedimentos, de normas, de rezas, de crenças que você tem sobre Deus e sobre o mundo espiritual, fazem com que a pessoa participe de uma igreja que seja seguidora, por exemplo, do cristianismo, né? Você pode conhecer pessoas, né, nossa argumentação, que seguem o budismo, né, ou mesmo o islamismo. São grandes religiões que a pessoa pode aí professar e escolher de acordo com os seus critérios. O importante para nós é que você saiba que, do ponto de vista étnico, nós trabalhamos mais com os valores culturais e espirituais. Eu te dei 3 exemplos. Vamos lá? Primeiro, a língua. Exatamente. Segundo, os costumes. Lembre-se dos seus. E terceiro, a religião, né? Esses 3 caracterizam a etnia de uma pessoa, né? A identidade de uma pessoa, né? Há vários filmes que você pode assistir sobre questões étnicas, né, de conflitos étnicos, né? Um povo de repente pensa completamente diferente do outro, e aí o conflito, né? Mandela foi um dos homens, um dos personagens do século XX que mais lutou contra questões étnicas, né? Contra a questão do racismo, por exemplo, não é verdade? Vamos agora falar um pouquinho sobre raça. A raça, dentro do slide que você pode acompanhar, está relacionada a um conjunto de dados, a um conjunto de informações que os povos compartilham os seus traços biológicos comuns e que ocupam áreas continentais geograficamente definidas. Então, quando falamos em raça, eu quero e gostaria que você guardasse a ideia de características biológicas. O que são? Ou melhor, quais são? Cor da pele, cor e tipo do cabelo, cor dos olhos, a característica da feição de um determinado povo, né? Por exemplo, os orientais têm naturalmente os olhos um pouco mais puxados, é uma característica da raça oriental, né? Os negros, que é o modo sobre o qual nós tratamos isso também, né, tem já uma caracterização física, como o formato do nariz, os olhos e da boca e lábios, já diferente. Se você observar os povos indo-europeus, né, ou do norte da Europa, são todos constituídos de uma pele, um tipo de pele que não está muito acostumado com o sol, né? Os indo-europeus ou os norte-americanos. Então, é muito curioso, os nossos indígenas, características próprias, que você, ao entender a questão da raça, considere esse aspecto tipo de forma, cor, o que está vinculado ao organismo, ao físico, ao biológico, é pertinente à questão racial, ok? Então, a raça, para você entender melhor, vai atender a um conjunto ou a um conceito que vai obedecer diversos parâmetros, ou seja, critérios de diferentes populações da mesma espécie biológica, de acordo com as suas características genéticas. Guarde isso. Se é biológico, é genético. A lei número 12.228, ou melhor, 12.288, de 20 de julho de 2010, vai instituir no Brasil, e pode dar uma olhadinha no seu slide, que nós aqui procuramos desenvolver um estatuto de igualdade racial, ou seja, esse conceito de igualdade racial tem muito a ver com a questão de etnia, certo? Então, nesse aspecto, só para você ter uma ideia de como o nosso país é extremamente rico do ponto de vista étnico e do ponto de vista racial, numa pesquisa feita pelo IBGE, no dia 22 de julho
do ano de 2011 revela que a maioria dos brasileiros acredita que a cor e a raça do indivíduo vai influenciar o trabalho e a vida dessas pessoas, né? O que nem sempre é uma verdade, porque eu posso ter pessoas de raças diferentes, mais ou menos competentes. Por quê? O termo raça é normalmente aceito para designar variedades de animais domésticos, e não só simplesmente pessoas. As pessoas são mais do que a sua raça, né? Qual a etnia brasileira, a raça brasileira? Nós somos uma mistura de todos, né? Nós vimos na aula 1, na aula 2, e você verá nas demais aulas, que nós somos uma miscigenação dos indígenas, que aqui estavam, dos negros que aqui vieram e dos europeus que aqui desembarcaram. Então, quem não tem um descendente indígena, ou um europeu, ou um negro na família? Todos nós, né? Não há uma questão no Brasil de uma pureza, de uma única raça. E, se você me permitir dar a minha opinião, acho que em nenhum país do mundo você tem uma raça 100% constituída só com as mesmas características físicas, né? Hoje é muito difícil. Essa pesquisa do IBGE destaca ainda que 63,7% dos entrevistados vão afirmar que a raça ou a sua cor vai influenciar na sua vida. Por quê? Porque nem todas as pessoas estão preparadas para conviver com o diferente, né? O que é uma pena, né? No Brasil, a raça, né, ou a cor tem influência direta nas relações de trabalho. Muitas vezes não se contrata aquela pessoa, o que é uma pena, pela cor da sua pele ou pelas suas características visuais, né, que nada traduzem quem são essas pessoas, né, do ponto de vista do valor. Tá? Só para te esclarecer também, eu quero apontar aqui em nosso slide, depois leia com calma, as 5 categorias de classificação que o IBGE adota para se tratar de povo, né? Podemos falar na raça branca, podemos falar na raça preta, podemos falar na classificação da cor parda, na amarela e na indígena, né? Além dos termos moreno e negro, nós temos esses 5, a branca, a preta, a parda, a amarela e a indígena. Quer dizer, cada uma dessas 5, né, traduz um modo de ser, né? Uma etnia própria, uma identidade própria. Você e eu somos a miscigenação, a mistura disso. Ainda fala, né, que entre as dimensões da própria identificação da cor e da raça, em primeiro lugar, né, vem a cor da pele. É curioso, e o Brasil é diferente dos outros países. A cor da pele, as características físicas, são mais determinantes do que a origem da pessoa, né? Fora do país, quando você vê alguém de uma outra raça, em determinados momentos, em determinadas preocupações, o olhar da pessoa vai ser direcionado para o quê? De onde ela veio, e não a cor da sua pele, né? É o inverso. Aqui a cor da pele é mais determinante do que a origem da pessoa. Nos dois casos, nós estamos falando do quê? Em um pré-conceito. Eu não posso, prezado aluno, prezada aluna, na condição de um universitário, de um cidadão, pré-julgar uma pessoa pelas suas características físicas, ou pelas suas origens, ou pela sua roupa. E eu vou te dar um exemplo. Você já sofreu alguma vez algum tipo de preconceito ou tiração de sarro? Já? Você se sentiu confortável? É claro que não, né? Então, nós, aqui dentro do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, né, nós afastamos qualquer tipo de trote, né, por ocasião dos alunos calouros, mas também qualquer forma de preconceito, seja étnico, seja um preconceito racial, né? Porque a própria palavra pré-conceito já diz um conceito, uma opinião, um valor que eu tenho prévio, ou seja, antes de conhecer a pessoa. E isso não é justo, porque eu posso tanto desprezar uma pessoa extremamente valorosa, extremamente esforçada, né, como eu posso apoiar alguém que tem aparentemente uma boa aparência, que eu não sei o que é ter uma boa aparência, né, e ao mesmo tempo ser uma pessoa de má fé, alguém que vai aprontar.
Então, quando falamos em etnia, quando nós falamos em preconceito, né, algumas conclusões aí precisam ser muito bem esclarecidas, né? Primeiro, a influência da cor ou da raça, como eu já havia dito, não diz nada de ninguém. O preconceito é um julgamento que eu faço pelo que eu vejo da pessoa, não pelo que eu conheço da pessoa, né? Eu vou conhecer algo de uma pessoa pelas suas atitudes. As atitudes traduzem os valores que ela tem e pelos quais ela pauta. Enquanto a pessoa não demonstrou algo que a desabonasse, não há por que eu manter um preconceito ou uma recriminação contra aquela pessoa, né? Você que é universitário, você tem que aprender a separar duas coisas muito importantes que eu falo para os meus alunos aqui do Uniítalo presenciais e agora eu falo para você. Uma coisa é a pessoa, uma realidade é a pessoa. Uma outra são as atitudes daquela pessoa. A sua crítica, né, sempre positiva, a sua fala deve sempre se apoiar sobre fatos, sobre as atitudes da pessoa e não sobre a pessoa, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando eu falo para alguém, né, sobre as atitudes que essa pessoa tomou, ou aquela atitude especificamente de preguiça, de má fé, ou aquela atitude reprovável, né, eu tenho condições de conversar com a pessoa e mostrar o erro da atitude, para que a pessoa se corrija. Mas se eu já disser para a pessoa, você é uma vagabunda, você é um vagabundo, não presta, como é que a pessoa vai se sentir? Como é que você se sentiria? Mas se eu disser, olha, né, a não entrega do relatório que você não realizou, né, prejudicou a todos, né, foi uma questão de preguiça, o que aconteceu? Por que você não fez essa entrega no prazo que nós precisávamos? Porque aí eu dou a chance para a pessoa se esclarecer. Procure no seu relacionamento afetivo, em casa, com os amigos, procure não tanto julgar as pessoas, procure se prender a fatos, né? Fatos que trazem resultados. Aí sim, sobre fatos concretos, você pode, e tem muito mais elementos para tratar, não sobre as pessoas. Não entre nessa questão de questões aparentes, né? Só pode ser daquele povo, só pode ser daquela cor, é coisa disso, é coisa daquilo. Isso não combina com o universitário, ok? Nós estamos já no final desse segundo bloco da aula 3 e eu quero esclarecer um último conceito aqui, que é o termo etnia. Eu havia prometido, falei rapidamente. Etnia, não precisa anotar porque é o seu próprio slide. Significa um povo e é um termo de origem grega, né? A etnia é utilizado sempre para determinar um grupo de indivíduos que possam, né, ter determinadas afinidades como idioma, como por exemplo a cultura, independentemente do país que estejam. Então, de repente, eu me identifico muito com a etnia italiana ou com a etnia oriental. Posso incorporar esses valores na minha prática de vida. Você gosta de comida japonesa? Você vai a determinado restaurante japonês e você tem a origem japonesa? Não. Mas você, incorpora esses hábitos dessa etnia na sua vida, né? Há quem prefira, por exemplo, comida mais caliente, né? Comida espanhola, por exemplo, ou mexicana. Você não tem nada a ver com essas culturas, mas pela etnia e você ter se identificado, você abraça e passa a fazer o que nós chamamos de grupo étnico, né? Grupo étnico é a mesma coisa que etnia. Vai se consistir num grupo de indivíduos que vão partilhar, que vão desenvolver, que vão aperfeiçoar as mesmas tradições, os mesmos costumes e a mesma língua, ou seja, a mesma cultura, né? A etnia também é uma expressão de forma pejorativa, podendo revelar um preconceito contra um determinado grupo racial. Aí você precisa ver em que contexto a palavra é utilizada. Seja para mostrar pessoas excluídas que são uma minoria, né? Eu posso ter problemas étnicos contra as mulheres,
por exemplo, no islamismo, que é uma religião belíssima, tenho vários amigos que seguem essa doutrina belíssima, mas você pode ter alguns grupos étnicos de origem islâmica que fazem e cometem violência contra as mulheres. O islamismo em momento algum prega violência contra qualquer ser humano, mas aquele grupo étnico, fanático, religioso, vai desenvolver esse tipo de crime, né? Um outro exemplo de questões étnicas mal resolvidas, você agredir, ou como vemos muitas vezes brasileiros serem agredidos no exterior, não tendo cometido nenhum crime, né? Um preconceito étnico extremamente forte e que muito nos magoa porque a pessoa é julgada pelo país de onde ela vem, né? E muitas vezes misturada com bandidos, com pessoas de má fé. Então, encerrando essa nossa fala, nós vamos, na aula 4, falar um pouquinho sobre a questão do negro, né? Vamos mudar um pouquinho o foco. É importante que você guarde dessa aula que não apenas a cultura de massa, não apenas a cultura popular, mas a etnia, né, e a cultura de um povo são o que eles têm de melhor. Quando nós conhecemos o modo de ser, quando nós conhecemos o modo de viver, quando nós conhecemos o modo de amar das pessoas, né, nós começamos a conhecê-las de uma forma melhor, né? Você não é obrigado em aceitar, em acreditar ou defender esse ou aquele povo, mas você, como universitário, e muito provavelmente dentro de alguns encontros, um profissional de nível superior, né, não cabe o preconceito, não cabe o racismo, não cabe a violência contra a pessoa a partir das suas origens. Aliás, nenhum tipo de violência contra alguém é permitido, mas o que uma pessoa é, o que uma pessoa faz e o que uma pessoa acredita é o que ela tem de mais sagrado, né? Aprenda a respeitar o diferente, aprenda a respeitar o outro. Você não é obrigado a conviver com o ponto de vista dos outros, mas você é convidado a conviver com pontos de vista, né, que valorizem o ser humano pelo que ele é, não pelo que ele tem, nem pelo que ele faz, ok? Um grande abraço para você e daqui a pouco nós nos vemos na aula número 4, tá bom? Fique com Deus, um abração. Tchau, tchau.